Quantas cartas você já recebeu? Quantas cartas a gente recebe da vida? Quantas cartas a gente recebe de Deus? Foi fazendo esses questionamentos que eu fui mergulhar na Bíblia para fundamentar o que eu quero falar com vocês aqui. A Bíblia fala de muitas cartas. Eu quero falar de 3 cartas especificamente, porque dentre todas as cartas que eu poderia falar aqui, de Deus entregando aos homens, eu queria falar de 3, porque essas 3 vão nos dar uma base muito boa para uma vida completamente transformada a partir de hoje, amém? Amém. A primeira carta foi Deus que deu, porque na antiguidade não havia papel. Então as cartas antigamente, as mensagens eram dadas por oralidade. Se você lembrar dos filmes épicos, os filmes da antiguidade, era uma pessoa que recebia um comando do rei, era o mensageiro que levava a mensagem. Então a carta na antiguidade era dada somente pela palavra e o mensageiro distribuía. No livro de Gênesis, quando Deus está criando Adão, ali há uma carta. Tem uma carta ali, e não é implícita, é explícita a carta de Deus para a humanidade. Deus, quando criou Adão, Deus vai colocando, dando para ele a mensagem, qual era a expectativa de Deus com essa criação. Deus com o homem mostrou toda a sua bondade, toda a sua maravilha. Nós somos o ápice da criação, o máximo da criação de Deus é eu e você. Imagina, Deus criou todo o firmamento, todo o universo. Deus criou todos os animais, todas as plantas. Deu firmamento para sustentar lá em cima o que a ciência fica intrigada até hoje. A loucura e a complexidade que é o nosso universo. Que loucura isso! E ainda assim, depois de Deus criar coisas tão extraordinárias, tão complexas, Deus cria o homem. E quando Ele cria o homem, diz assim: e viu Deus que era muito bom. Deus não só cria e vê que é muito bom, Deus tem uma mensagem para esse homem. Deus tem uma expectativa para isso, para essa criação dele. Qual a expectativa? Deus olha para Adão e fala assim: Adão, você e Eva, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Olha a expectativa de Deus a respeito da humanidade. Vocês vão dominar sobre todas as coisas, vocês vão dominar a terra. Olha, crescer, multiplicar. O que Deus está dizendo? Vocês serão muito prósperos. Onde vocês colocarem a mão de vocês vai dar certo. Tem uma ordem sobre vocês. Tudo que vocês fizerem vai prosperar. Mas o que acontece? A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que Adão peca. E o vídeo aqui está tão sincronizado, eu nem sabia do vídeo. O vídeo começa com isso. Adão pecou, ele desobedeceu a Deus. E pelo pecado de Adão e Eva, essa carta, essa mensagem de Deus para a humanidade, ela foi manchada. O pecado manchou a primeira carta de Deus para a humanidade. Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa, Deus disse para Adão: domine. Adão, quando peca, qual é a primeira coisa que acontece com Adão? Ele é dominado. Adão não conhecia ainda o sentimento de medo, porque com Deus não havia medo. Adão não conhecia lágrima. Adão não conhecia solidão. Adão não conhecia isso de se sentir sozinho. Adão ainda não tinha cárceres emocionais. Mas imagina, a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que quando Deus vem andando pelo jardim, Ele diz: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Porque Deus ia no jardim toda a viração do dia para conversar com Adão e com Eva. E a Bíblia diz assim: e Adão, quando ouviu os passos de Deus, disse: ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Olha, essa primeira carta foi tão manchada que aquilo que nasceu, foi criado para dominar, agora está sendo dominado. Adão, que foi criado com uma visão de filho, agora se esconde do pai. O Criador fez Adão e Eva para se relacionar com ele, e agora esse relacionamento está sendo traduzido por uma fuga, porque eles estão escondidos. Surge um novo sentimento, qual? Vergonha. Adão e Eva estão escondidos, tapando suas genitálias com medo. E Deus pergunta: por que vocês estão escondidos? E Adão diz: nós estamos nus. Você conhece toda a história. Para a gente já passar rápido por essa primeira carta aqui.
Deus fala para Adão: olha, você vai sofrer, camarada, a vida vai ser difícil para você. Você vai viver do suor do teu trabalho, acabou a mamata. Tu vai ter que ralar, a terra vai ser dura com você. Você vai viver daquilo que você semear. A vida vai ser muito difícil para você. Mulher, você vai ter dores de parto. Ou seja, a tua caminhada daqui para frente não vai ser fácil. E aí Deus fala assim: serpente, por você ter sido astuta, ter enganado o homem, virá um que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aí Deus estava falando sobre Jesus. O homem é expulso do jardim, mas o homem, quando é expulso do jardim, Deus ainda demonstra o seu amor. Como? A Bíblia diz que antes de Adão e Eva saírem do jardim, Deus pega um animal, mata esse animal e faz uma roupa, costura uma roupa para Adão e Eva. E Adão e Eva saem do jardim com aquela vestimenta. Era como se Deus dissesse assim: vocês estão saindo da minha presença, estão arrebentados por dentro, estão chorando por causa do pecado. Vocês não queriam ficar longe de mim, mas não tem como mais estar diante de mim por causa do pecado, por causa do que vocês fizeram. Mas tem um detalhe: eu vou costurar uma roupa para vocês, para que toda vez que vocês olharem para essa roupa, vocês vão lembrar que mesmo vocês saindo do jardim, o meu amor ainda acompanha vocês. Adão, quando você estiver sofrendo lá com a terra, você vai olhar para essa roupa, você vai se sentir indigno porque você está longe de mim, mas quando você olhar para essa roupa, você vai lembrar: o Pai está dizendo que ainda cuida de mim. Ok, essa é a primeira carta. A primeira carta que Deus deu para a humanidade na criação. Essa carta foi manchada pelo pecado. Mas ali Deus disse: você, serpente, vai ferir o calcanhar desse que vai vir, mas ele vai esmagar a tua cabeça, sinalizando para Jesus. Qual é a segunda carta? A segunda carta que eu quero falar aqui não é a segunda carta na ordem, porque teve ainda Abraão, Davi, etc. Mas a segunda carta que eu quero falar aqui é sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés está no Sinai. Gênesis capítulo 31, 18, Moisés está no Sinai. Ele sobe o Sinai, deixa o povo lá embaixo. Josué, Caleb e as outras lideranças estão no pé do monte. Moisés está demorando demais no topo do Sinai. Deus estava falando com Moisés. O monte tremia. Se você lembrar do momento em que o povo queria ouvir a voz de Deus, quando chegaram perto do monte, correram, porque o monte tremia, era fogo, relâmpago. Eles correram. Imagina, Moisés está lá e demorando, e Deus está falando com ele. Diz a Bíblia em Gênesis 31, 18 que Deus, o próprio Deus, pega algumas tábuas de pedra. Tábuas de quê? Por favor, tábuas de quê? De pedra. Ou seja, Deus pega 2 pedaços de rocha. Vou ser mais específico. Deus pega a rocha e com o próprio dedo Ele escreve uma nova carta para a humanidade. Eu vou repetir: Deus pega a rocha e com o próprio dedo escreve a lei de Moisés, escreve a carta para a humanidade. Se você despertar a tua sensibilidade espiritual, você vai dar um brado comigo. Por quê? Essa carta falava sobre Jesus. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem está escrevendo na rocha? Deus. A Bíblia diz que quando Moisés está escrevendo o Gênesis, assim: Deus escreveu com o próprio dedo nas 2 tábuas da rocha, frente e trás. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que aprouve a Deus ser Jesus toda a plenitude do Pai. Quando Moisés está dizendo Deus escreveu na frente e no verso da rocha, está dizendo assim: toda a rocha será preenchida pela lei, não vai ter espaço para mais nada, sinalizando que Jesus seria a plenitude da lei de Deus para o homem. Moisés, quando recebe aquela rocha escrita com o dedo de Deus, a carta de Deus para a humanidade, era como se Moisés estivesse levando Jesus para a humanidade. Ou seja, Deus estava dando um sinal do que ele iria fazer lá no Novo Testamento. Ele com a sua mão daria seu filho para a humanidade.
E aí Moisés desce agora com aquilo dali que é muito mais do que leis e mandamentos. Moisés desce com a carta de Deus para a humanidade, que sinalizava para o futuro do que iria acontecer com o Senhor Jesus. Moisés está descendo, e quando Moisés chega no pé do monte, ele escuta um barulho. Josué chega para Moisés e fala assim: Moisés, é barulho de guerra, porque Josué era um guerreiro. Josué foi um dos guerreiros mais sanguinários da antiguidade. Era um cara implacável. Ele gostava de ir para a batalha. Ele não tinha meio termo, era faca na caveira. Esse era Josué. Deve ser por isso que ele morreu na solidão, porque gente que vive na espada morre na solidão. Ele tem um final de uma história insignificante. É enterrado num lugar isolado, morre sozinho. Mas ele viveu pela espada, teve grandes vitórias. Jericó, todos os reis que ele venceu. Foi um cara brilhante. E Josué está no pé do monte. Quando Moisés chega com as tábuas da lei, aquele barulho do arraial, aquele barulho do povo, Josué diz logo: isso é barulho de guerra, Moisés. Moisés, como é o líder, e líder tem um coração sensível, Moisés diz assim: não é guerra, é som de música. Um líder, ele tem uma percepção completamente diferenciada das outras pessoas. Um líder escuta o que o outro não escuta. Um líder escuta o que ninguém está escutando. Um líder age, flui no espírito como ninguém pode perceber. Enquanto o mundo está percebendo: ai, Deus está em silêncio. O líder está dizendo: está em silêncio não, ele está trabalhando, você que não está percebendo. Moisés, como líder, ele tem uma percepção, ele já vê o que está acontecendo. Não, é festa, é som de música. E eles descem, Moisés, Josué e os outros líderes estão descendo. Quando eles chegam, Moisés com a rocha, com a carta. Você conhece a história. Moisés vê o bezerro de ouro que o povo construiu. Moisés vê a idolatria, a prostituição, o abandono da fé. Enquanto Moisés estava lá no topo do monte conversando com Deus, recebendo a carta de Deus, o povo está se prostituindo. Arão, que era o líder que substituía Moisés, cedeu, foi fraco, fraquejou, pegou ouro, prata, brincos, colares, cordões, dissolveu aquilo dali, fez um boneco, fez um bezerro de ouro, que era um dos principais entidades do Egito, e fizeram aquele bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Moisés, quando chega, nas suas mãos está a carta, mas o povo que deveria receber a carta está mergulhada no pecado. E veja se essa carta não é Jesus. Moisés pega aquela rocha e o que ele faz? O que ele faz, igreja? É um sinal de Jesus ou não é? A rocha seria quebrada. Jesus iria morrer. Aí Moisés diz assim, depois de ajustar as coisas, mais de 3.000 homens morreram. Moisés diz assim: eu vou subir a Deus e vou pedir para Deus ter misericórdia e perdão de vocês. Quando Moisés chega diante de Deus, Deus diz assim: ó, vou logo te avisando, eu vou matar todo mundo. Através de você, Moisés, eu vou construir uma nova história, mas eles eu vou matar. E Deus diz assim: Senhor, se for fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Tenha misericórdia deles. É um povo de dura cerviz. Senhor, dê mais uma chance a eles. E o que Deus faz lá no capítulo 32, se não falha a minha memória? A Bíblia diz: se a rocha foi quebrada, a rocha tem que ser refeita, porque Jesus tinha que ressuscitar dos mortos. O que Deus faz? Pega outra tábua de pedra, escreve de novo com o próprio dedo. A Bíblia diz que seria enviada mais uma carta. E é a terceira carta, e eu fui rápido para a gente chegar nela, que é a mais importante. A carta que foi sinalizada desde a primeira, com Adão, que foi sinalizada por Moisés. Quando Deus deu a lei para Moisés, a lei não era uma referência de o que o homem deveria ser, porque nenhum ser humano conseguiria cumprir a lei. A lei só falava sobre Jesus.
Porque o único perfeito capaz de cumprir todos os requisitos da lei só era um: Jesus. Só que agora essa lei, como o Hebreu diz, não seria mais escrita em papel, em pedra, mas seria escrita no coração e na mente do homem. Assim como Deus deu a carta para Moisés, Ele também dá Jesus para Maria no nascimento virginal. Não houve relação sexual. O Espírito Santo tocou Maria e Jesus foi gerado. Assim como no Sinai, Deus deu para Moisés. Assim como ele morreu, a primeira foi quebrada, a primeira carta do Sinai foi quebrada. Mas ele ressuscitou, porque Deus deu uma segunda chance e fez a segunda carta. Onde eu quero chegar? Qual é a expectativa de Deus para mim e para você? É que você, a partir de Cristo, seja a carta. Jesus, ele foi escolhendo discípulos, e a maioria dos discípulos de Jesus foram escolhidos na Galileia, Judéia estava ao sul. Foi escolhido na Galileia. A Galileia era um povo mais simples, eram pescadores. Onde estava Nazaré, Cafarnaum, onde estava o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, a mesma coisa. Era um povo mais simples. Era um povo que não era muito intelectual. Por isso que quando falaram que Jesus era da Galileia, fez a seguinte pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? A Galileia não produzia intelectuais. Galileia produzia riqueza, pesca. Cidades que eram próximas eram prósperas. Judéia, sim, onde estava Jerusalém, produzia conhecimento, produziam os rabis, produziam os mestres. Eram os homens que estudavam aos pés de Gamaliel. Mas a maioria dos discípulos de Jesus foram escolhidos onde? Na Galileia, no lugar mais simples, no lugar sem muito privilégio. Essa região da Judéia, que é mais ao sul, onde estava Jerusalém, historiadores dizem que tinha mais ou menos, na época de Jesus, 450 sinagogas. E sinagoga não é só um lugar de culto, sinagoga é escola. Ou seja, era um lugar que fervia conhecimento, era um lugar que fervia intelectualidade. Os homens mais respeitados e que davam certo estavam em Jerusalém. E Jesus vai escolhendo os seus principais discípulos: André, Tiago, João, Simão. Onde? Na Galileia. Eles eram tão simples que, se nós fôssemos falar de hoje, eles seriam como os nossos caipiras de hoje em dia. Ou seria como os redneck lá dos Estados Unidos, né? Ai, sir. Seriam os caipiras dos Estados Unidos, seriam os nossos, né? Eu ia falar os nossos paraibanos aqui, mas eu cometi um crime regional. A gente tem muito preconceito regional, não é verdade? Serão as pessoas dos interiores, sem muito privilégio, sem muita opção. Jesus vai escolher gente que não deu certo na religião, para agora levar a carta para a humanidade. Jesus vai escolher gente sem privilégios. Olha como ele escolhe Simão. Simão está voltando de uma pesca frustrado, uma pesca frustrante. Ele e seu sócio estão lavando as redes. Jesus está vindo pregando e a multidão está apertando a Jesus, porque Jesus tinha uma palavra. A multidão está apertando a Jesus, apertando Jesus. Jesus percebe que ele não conseguia mais falar para toda a multidão. Devia ter ali umas 5 a 7 mil pessoas. A voz de Jesus não alcançava a todos. Jesus olha aquele barquinho ali, os homens lavando a rede, diz assim: ei, me empresta o barco de vocês. Jesus entra no barco e diz assim: saia um pouquinho da margem. Eles saem um pouquinho da margem e Jesus senta no barco e começa a falar. Jesus fala para a humanidade, porque agora o vento que está vindo do mar está soprando as palavras de Jesus e todo mundo está conseguindo entender o que Jesus quer falar.
E ele termina de falar para a multidão. E Jesus era maravilhoso. Ele fala para a multidão, arrebenta. Muitos milagres estão acontecendo. A Bíblia diz que milagres aconteciam de tal modo que, se fossem ser registrados, não tinha livro do mundo que conseguiriam conter tantos milagres que Jesus fazia. Então imagine, enquanto Jesus está pregando, é demônio caindo para tudo quanto é lado, é paralítico andando, é cego enxergando. Ei, pensa comigo, sim ou não, igreja? É a boca do próprio Deus aberto falando para a humanidade. E ele está ali no barco, imagina, Simão ali, ouvindo tudo. E ele está falando. Daqui a pouco ele deixa a multidão de lado. Olha para Simão e fala assim: ei, vocês querem ter uma pescaria? Ô Senhor, a gente trabalhou a noite toda. Faz o seguinte, vá para onde as águas são mais profundas. Daqui eu preguei para a multidão. Para você viver o que você espera, você tem que sair daqui e ir para lugar mais profundo. E aí Simão vai falar: Senhor, trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E aí Simão vai para onde as águas são mais profundas. Chegando lá, diz a Bíblia, Simão joga a rede. Quando ele joga a rede, o que acontece? A rede está quase arrebentando, o barquinho está quase virando de tanto peixe que vem para a rede. À medida que Simão tem que chamar o barco do vizinho do lado para jogar um pouco de peixe para ele, porque senão o barquinho de Simão ia afundar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre esse momento que Simão é separado para o ministério. Olha que interessante. A multidão que está ali na margem ouvindo Jesus pregar, Jesus falou coisas da eternidade, sim ou não? Jesus falou coisas da eternidade, coisas sobrenaturais, sim ou não? Fala aí, sim ou não? Milagres ali aconteceram, sim ou não? Diz aí. Sim, claro que aconteceram milagres ali. Eles ouviram palavras poderosas, sim ou não, igreja? Maravilha, vocês são fenomenais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Simão e o seu sócio, quando foram para alto mar e pescaram uma pesca sobrenatural, eles viram milagres, sim ou não? Eles ouviram uma palavra de poder, sim ou não? Então, tanto quem ficou na margem, quanto quem foi para alto mar, viveu milagre. Qual é a diferença então de se estar na margem e de se desafiar em alto mar? A diferença é em que nível você quer viver. Porque a multidão que estava na margem, ela ouviu as palavras da eternidade, ela viu milagres, ela viveu até alguns milagres, algumas pessoas viveram milagres, só que saiu dali, acabou. Quem decidiu ir para alto mar, voltou como discípulo daquele que mudaria a história da humanidade. Então o nível que a gente decide viver é o nível da carta que a gente vai levar para a humanidade. Quem se desafia e vai para alto mar, em alto mar o vento é mais forte, você pode naufragar, o risco de viver pela fé é muito grande, você não se apoia em nada, você só se apoia na palavra de Deus. Só que aqueles que vão para alto mar, eles voltam não com um testemunho, eles voltam sendo a própria carta que vai mudar o mundo. Olha como Jesus escolhe seus discípulos. Era gente simples, mas sua simplicidade não poderia limitar a profundidade da vida espiritual que eles iriam levar. Quantas pessoas dão várias e várias desculpas para não ter uma vida profunda em Deus? É o trabalho. A vida não me deu oportunidade. Meus pais não tiveram recurso. Jesus está escolhendo pessoas que não deram certo. Porque dar certo nesse momento é trabalhar na religião. Ter status nesse momento era estar na religião. Porque a religião tinha o status quo, tinha dinheiro, tinha respeito. Tanto o governo romano, de certa forma, respeitava. Os próprios israelitas respeitavam. E Jesus vai escolher os camaradas que não deram certo. Vai escolher cobradores de impostos. Jesus vai escolher gente para ser a carta dessa mensagem que não seria escolhido de forma normal. Jesus não chamou seus discípulos para escreverem evangelho. Jesus não chamou seus discípulos para fundarem uma igreja. Jesus não fundou uma ordem religiosa. Jesus não inaugurou um braço do farisaísmo.
Jesus não criou uma nova corrente filosófica humanitária. Jesus veio ser a carta do Pai, que agora não é mais falada somente, agora essa carta é gravada no coração da humanidade para sempre. Essa carta dizia: ame quem não deve ser amado, perdoe quem não deve ser perdoado. Jesus falou sobre perdão mais ou menos 30 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, diretamente. 30 vezes diretamente ele falou a palavra perdão, o verbo perdoar e as suas conjugações, 30 vezes. Isso foi se repetindo. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Luís, João, vão repetindo as histórias. Mas Jesus falou diretamente sobre perdão 30 vezes. E dessas 30 vezes a gente separa 2 vocábulos que Jesus usou para falar de perdão. Quando Jesus falava de perdão, ele usava 2 vocábulos grego. O primeiro vocábulo que ele usava é quando alguém era escravizado pelo pecado. Como aquele paralítico chegou diante dele, ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Esse vocábulo que ele usava para poder curar uma pessoa, para perdoar o pecado de uma pessoa, o sentido desse vocábulo grego é assim: aquilo que te faz chorar, aquilo que te aprisiona, aquilo que pesa sobre você, eu tiro de você, coloco sobre mim e te torno livre. E qual era o segundo, Rafael? O segundo era quando ele falava de perdão para um irmão. Pedro estava questionando a Jesus e os discípulos também. E assim: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos ofende? 1, 2, 3, como dizem os sacerdotes? 7. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vocês ouviram 1, 2, 3, 7? Eu te digo, não perdoe nem 1, nem 2, nem 3, nem 7. Perdoe 70 vezes 7. E aqui o vocábulo grego que ele usava era o seguinte: aquele que perdoa se torna mais leve. Então quando ele diz eu te perdoo, ele está dizendo: aquilo que te oprime, não te oprime mais, porque eu tomo sobre mim e te torno livre. Quando você perdoa alguém, a sua vida se torna melhor, porque você se torna mais leve. Aí Jesus diz: perdoa 70 vezes 7, não é um resultado de um cálculo matemático. Ele está dizendo: perdoe até que você se torne perfeito. Perdoe quem não é para ser perdoado. Cure aqueles que não podem ser mais curados. Abrace aquele que não pode ser abraçado. Se compadeça daquele que ninguém mais se compadece. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo de uma hemorragia tremenda que não parava. Marcos vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos e não alcançou cura com os médicos. A Bíblia diz que ela ouve dizer que Jesus ia passar por ali. E o que essa mulher faz, igreja? A Bíblia diz que ela diz para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. A gente lê esse texto e quantas vezes eu já preguei? Quantas vezes eu já preguei assim? Ela não queria tocar nas mãos, ela não queria tocar nos pés, ela não estava esperando que Jesus colocasse a mão na sua cabeça, que Jesus entrasse na sua casa. Aquela mulher dizia: não, eu queria tocar só na pontinha do vestido. Como quem diz assim: a pontinha do vestido é o lugar sujo, é onde arrasta no chão. E mesmo assim essa mulher teve coragem de tocar. Quantas vezes eu preguei isso e não é isso? Livro de Números, Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, os homens que vão se santificar a mim, eles devem usar uma roupa diferenciada. Esses homens que vão ser separados para me servir, eles vão usar uma roupa, e à medida que eles andarem nas ruas, as pessoas vão olhar para essa roupa dele e vão perceber: esse homem é único para Deus e Deus é único para ele. Essa túnica que eles usavam, os levitas e sacerdotes, na ponta, na barra dessa túnica, tinha uma cordinha. Uma cordinha com 8 fios e 5 nozinhos. Os sacerdotes usavam uma túnica mais longa. Os mestres e rabinos usavam uma túnica mais longa. Por isso que Jesus usava uma túnica longa, porque ele era um grande rabi, ele era um grande mestre. Mas lá Moisés diz assim: homens que são santificados e separados para o Senhor,
vocês vão usar uma túnica. E na ponta dessa túnica vai ter uma cordinha feita de 8 fios, porque 8 são os sentidos do homem. E 5 nós, porque 5 são os livros da lei. Ou seja, a lei de Deus dominando todos os teus sentidos. E Moisés, quando vocês andarem, as pessoas vão perceber que você é consagrado para mim. Aí olha o que interessante, como a Bíblia é extraordinária. O livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3 diz assim: e o sol da justiça brilhará sobre Israel, e na ponta das suas asas todos os enfermos serão curados. Malaquias capítulo 4, versículo 2 ou 3. Essa ponta das suas asas, todos os enfermos serão curados. Sabe qual é a palavra usada aqui? Canaf. Sabe o que significa canaf? Na ponta da sua roupa. Quando Moisés em Números 14 está dizendo: aqueles que se consagrarem todos vão ver através da sua vestimenta que você é separado para mim. Eu sou um com você e você é um comigo. E lá em Malaquias, profetizando sobre Jesus, Malaquias está dizendo: porque na ponta das suas vestes as multidões inteiras serão curadas. Ei, peraí, antes de você aplaudir e dar um glória a Deus, essa mulher quando está saindo de casa e dizendo assim: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, o que ela está fazendo? Ela entendia de profecia, ela entendia de palavra, ela entendia de palavra profética. Ela estava dizendo assim: ele é o Messias, na ponta do vestido dele tem uma promessa, e quando eu tocar, essa promessa vai se manifestar na minha vida. Você é inteligente, você já percebeu? Assim como os discípulos perceberam. Jesus olha, quando ela toca, Jesus fala assim: peraí, quem foi que me tocou? Aí você nunca se perguntou por que Jesus fez isso? Quando a mulher toca em Jesus, ela vai se arrastando e toca em Jesus. Jesus fala assim: peraí, quem foi que me tocou? Aí Pedrão, né, como já é mais sanguíneo: Senhor, peraí, Senhor, essa multidão toda aqui, todo mundo te toca. Jesus diz assim: eu senti que de mim saiu do original, dunamis, uma bomba, poder. Por que saiu poder? Aquela mulher sabia o que estava fazendo. Ela sabia que através dela ia começar um novo ciclo profético. Ela sabia que o Messias seria tão ungido que havia uma promessa em Malaquias que quem tocasse na ponta dos seus vestidos ia ser curado. Sabe por que Jesus perguntou? Porque depois daquela mulher, se você olhar depois o livro de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver: e as multidões de todos os lugares faziam filas. E o que eles pediam? Deixe-nos tocar na ponta do seu vestido. Essa mulher começou um novo ciclo profético em toda Israel. Posso profetizar sobre você? Hoje começa um novo ciclo profético para a tua vida. Olha para quem Jesus dá evidência. Uma mulher impura, imunda, porque uma mulher no ciclo menstrual era impura, era imunda. Ficava 7 dias separado. Só depois de 7 dias tomava um banho ritualístico com o sacerdote. Aí era liberada para poder conviver em sociedade. Jesus aceitou ser tocado por uma mulher impura. E muito mais do que ser tocado por uma mulher impura, ele conversou com uma mulher publicamente. Isso era um problema social muito grande. Não se conversava com uma mulher publicamente, um homem e uma mulher. Ou seja, ele deu importância para quem não tinha importância alguma para a sociedade. Ele incluiu o excluído. Ele está treinando e preparando os seus discípulos. Está treinando, preparando os seus discípulos. Treinando, preparando, forjando o caráter deles.
Qual é o último processo do treinamento para que eles fossem a carta? Vou falar para você e vou encerrar. Aí eu esperaria ouvir assim: foi espontâneo, gostei, valeu. Último processo do treinamento. Jesus falou tudo que iria acontecer com ele. Estava na lei, estava em Gênesis, estava nas tábuas da lei, tudo que ia acontecer com ele. Estava até no tabernáculo, estava lá a cruz. Todo o ritual do tabernáculo era sobre Jesus. Todo o Novo Testamento sinaliza para Jesus, sinaliza para o Messias. Os discípulos sabiam, e Jesus com eles ali, tete a tete, face a face, treinando eles. O melhor meio de você treinar uma pessoa não é com palavras de sabedoria, não é com poder, não é com unção, não é com Shekinah, Sharamaná, Sharagandaia, é com caráter. Qual o problema da geração que está passando? O problema da geração que está passando é que você pode ser um picareta, 7-1 sem vergonha, mas se você rodopiar, revelar até CPF, você é um homem ungido, você é um homem de Deus. E aí o cara tem 3 mulheres, o cara tem filho em tudo quanto é lugar do Brasil, mas se canta e arrepia, nossa, é ungido, é homem de Deus. É nada, amigo. Unção fala mais sobre aquilo que nós nos tornamos do que sobre aquilo que podemos fazer. Unção fala sobre aquilo que nós nos tornamos após nos encontrarmos com Cristo. E Jesus está treinando o caráter desses discípulos. Se baterem numa face de vocês, dê a outra face. Vocês vão ser humilhados, vão ser envergonhados, vão ser perseguidos. Jesus ensina a eles que o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Jesus faz um treinamento de caráter com eles. Jesus fala tudo o que vai acontecer. E aí, ok. Jesus morre. Sexta-feira. Passar o sábado. E vem o terceiro dia. No terceiro dia, a Bíblia diz que Maria vai com um unguento, o perfume, para poder ungir o túmulo, porque era um sinal de respeito e de honra. Ungir o túmulo, porque quem passasse, sentisse aquele perfume, dizia: de certo tem alguém muito importante que morreu aí, que está aí dentro. E Maria foi lá, porque Jesus pediu para o sepultamento dele, ela levar aquele perfume, e ela foi. Chegando lá, quando ela viu que o selo romano tinha sido rompido, a pedra tinha sido removida, ela fica desesperada. Ela dá uma olhadinha, não vê o corpo de Jesus, volta correndo. Chega na casa onde eles estão, os discípulos estão reunidos. Olha e diz assim: roubaram o corpo do mestre. Pedro, que é o mais sanguíneo, junto com João, que encostava a cabeça no peito de Jesus, vamos junto com ela, desesperado. Vamos ver o que aconteceu. Sai Pedro e João, a quem Jesus amava, e Maria, e vão correndo. Imagino eu, João, por ser mais novo, chega primeiro até o túmulo, olha e volta chorando. Pedro, roubaram a verdade, Maria não está mentindo. Roubaram o corpo do mestre, Pedro, roubaram. Pedro olha para João e diz assim: eu vou ver esse negócio de perto. Pedro não olha só da boca do túmulo. Você sabe o que Pedro faz? Ele entra no túmulo. Quando ele entra no túmulo, eu imagino João e Maria de fora. Elohim, Adonai, que vergonha. Já não basta a humilhação, agora aí. E Pedro volta. Imagina João: pô, Pedro, tá zoando, velho. E Pedro tá. E João: já deu, velho, já deu. E Pedro tá vibrando. Eu imagino, não tá na Bíblia, eu imagino Pedro dizer assim: você não viu? E João: viu o quê, velho? Na moral, você não viu, cara? Viu o quê? Pedro, eu tô começando a achar que você tá meio doido. Você não viu o sinal? Todo o treinamento dele conosco, ele dizia que isso vai acontecer. Eu vi o sinal.
Não roubaram o corpo dele, ele ressuscitou. Ei, peraí. O que foi que Pedro viu que João não viu e Maria não viram? O que foi que Pedro viu, João e Maria não viram? Pedro era sanguíneo, mas ele era treinado de perto. Ele até andava com uma espada quando Jesus não permitia que ninguém andasse com espada. Até cortou a orelha do outro doido lá. Vem, diz aí. Ele sempre andava perto. Ele disse para Jesus assim: Senhor, tua palavra está muito dura, mas para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai para ele e fala assim: Pedro, nem carne nem sangue te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Mas também em outra ocasião, por ele ser treinado tão de perto, Jesus olha para ele assim: para trás de mim, capeta. Ele era treinado de perto. E Pedro, por ser treinado de perto, ele queria continuar vendo de perto. E ele foi lá, o que foi que ele viu? Talvez você já sabe isso, porque esse altar flui muitas palavras e muita orientação para você. Mas você já ouviu? Dá um glória a Deus para eu ficar feliz também, tá bom? A Bíblia diz que quando Pedro chega lá dentro do túmulo, ele vê alguma coisa. E para te contar isso, eu preciso te lembrar rapidinho. Seja paciente comigo com a hora. Eu preciso te contar um costume da época. Os homens eram muito barbudos. E um dia eu chego lá. Usavam um barbão bem grande, né? Estilo coador de sopa, assim. Quanto maior a barba, o homem era mais respeitado, entendeu? E os homens, quando sentavam à mesa, naquela época não tinham talheres. Não tinham talheres, era com a mão, né? Era com a mão. Sentava-se à mesa, a mesa era bem baixa, eles sentavam em puffs, eles sentavam no chão. E era tudo muito próximo, eram pessoas próximas. A refeição era um momento muito sagrado, de muita comunhão. E eles comiam com a mão e obviamente eles se sujavam muito. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ou não? Sim, claro. Se sujavam muito, sujavam a mão, sujavam a barba, sujavam tudo. Então era comum, minha irmã, se você fosse fazer um rango na sua casa e convidasse Jesus, claro que você ia fazer aquele estrogonofe, aquele pudim de leite condensado, tirar a Coca-Cola da geladeira, fazer aquele negócio diferenciado, tal. Então tá lá todo mundo comendo, eles estão à mesa, estão comendo. São barbudos, estão comendo com a mão. E era comum deixar um lenço dobrado ali. Quando a pessoa terminasse de comer, ela pegava o lenço, limpava as mãos, limpava a barba e jogava o lenço sujo, embolado de lado. À medida que você, minha irmã, que está servindo a comida, ou os seus escravos que estão servindo a comida, quando eles olhassem o lenço embolado de lado, eles sabiam um sinal: a pessoa já terminou. Já terminou. Mas se por um acaso eu estou sentado à mesa da sua casa, eu estou comendo, fazendo a refeição, com a minha barba bem grande, estou lá comendo um estrogonofe que você fez, me recebeu na sua casa. E se por um acaso eu preciso ir ao banheiro, eu não uso o lenço. Eu vou ao banheiro, deixo o lenço intacto. À medida você que está servindo, quando vê o lenço intacto, você entende. Ele não terminou a refeição, ele está dizendo, vai voltar novamente. Então Pedro, quando chega de João, Pedro viu que o lenço que envolvia o rosto de Jesus estava dobrado à parte. O que ele estava dizendo? Eu treinei vocês para que jamais vocês desistam das promessas do meu Pai. Eu não terminei, eu vou voltar. Por isso que Pedro está celebrando. Agora voltam os três. Imagina os três agora. Imagina, hein? Eles cantando, hein? Maria. E eles chegam na casa onde os outros discípulos estão reunidos. Hein? Onde os 8 discípulos estão reunidos, todo mundo chorando. Então ele entra pela porta. O que é isso? Eu vi o sinal. Você pode levantar a tua mão e falar isso: eu vi o sinal. Não, mas agora você grita, vai: eu vi o sinal. E daqui a pouco aquela alegria começa a contagiar. Imagina aí, imagina aí. Imagina, gente. Está acabando já o campeonato. Está nos acréscimos. Eles estão dizendo, já era. Mengão perdeu, o brasileiro não ganha mais. E de repente eles dão a notícia: virou, virou.
e contagia todo mundo aí, tá? Todo mundo. Nós entendemos. Por que eu te contei isso tudo? Porque depois de Jesus ressuscitar, depois deles virem um sinal, depois deles entenderem todo o treinamento de Jesus, depois deles perceberem qual era a mensagem do Cristo, era amar quem não podia ser amado, era incluir o excluído, era perdoar quem não podia ser perdoado, é dar acesso para aquela pessoa que estava impedida, é devolver o Pai para os homens, é mostrar um novo e vivo caminho. Depois deles entenderem isso tudo, Jesus aparece para eles, depois de morrer e ressuscitar. Depois deles terem visto esse sinal, Jesus aparece para eles. Muitos estão duvidando ainda, achando realmente se Jesus tinha ressuscitado ou não. O versículo 13 e 14, que antecede o versículo que nós lemos de Marcos, a Bíblia diz: e eles estão em dúvida, e Jesus aparece para eles, e Jesus dá uma bronca neles, e diz assim: como que vocês conseguem ter um coração tão frio? Animem-se, alegrem-se, eu ressuscitei. Só que tem um detalhe: vocês não foram treinados só para ver, vocês não foram treinados só para ouvir, vocês não foram treinados só para viver aqui comigo. Eu estou treinando vocês para que agora vocês sejam esse amor, para que agora vocês sejam esse poder, para que agora vocês sejam essa inclusão, para que agora vocês abracem quem não pode ser abraçado, para que a partir de agora, quando alguém te ferir, te magoar, achando que vai te levar à lona, você ainda assim abraça e perdoa. Ele está treinando vocês. Aí ele diz: ide ao mundo inteiro. Eles escreveram os evangelhos, mas Jesus não chamou eles para escreverem cartas. Jesus chamou os discípulos para ser a carta que revoluciona o mundo. Você quer viver um avivamento? Eu encerro agora. Vou perguntar: você quer viver um avivamento, sim ou não? Avivamento é vida de Deus invadindo lugares mortos. Você quer viver um avivamento, sim ou não? Dá um glória a Deus aí, vai. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que aceitar que você é a carta. Você tem que aceitar esse amor que quer escrever, marcar você de tal modo que à medida que mesmo quando você está de boca fechada, a tua vida está pregando. Na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, você está de boca fechada, mas o teu testemunho está pregando: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu conheci um amor que perdoa, que salva, que cura, que agrega, que transforma. Tudo que Ele quer para mim, tudo que Ele quer para você, que sejamos a carta que revoluciona este mundo. Por favor, eu vou pedir a última vez, olha para o seu irmão e fala assim: você é a carta de avivamento para essa geração. Eu sinto Deus aqui, igreja. Você é a carta de avivamento. Carta de avivamento começa dentro de casa. João capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu vim para os meus, disse Jesus. Portanto, a carta primeiro é para os de casa. Depois ele continuou: os meus me rejeitaram, mas todos aqueles que me receberam, eu lhes darei o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas primeiro ele veio para os de casa. Carta de avivamento começa em casa. Você será a carta de Deus para a sua família. Você vai ser porta de salvação para toda a tua casa. Esse ciclo de divórcio, de separação, esse ciclo de parente que não fala com parente, que gente que deveria ser amigo, irmão, é inimigo, vai acabar através de você, porque você é carta de avivamento para a sua família. Por favor, quem recebe essa palavra agora, dá um glória a Deus, um aleluia. Ei! Você é carta de Deus para a sua casa. Através de você começa um novo ciclo de prosperidade para toda a sua família. Eu vou repetir: através de você começa um novo ciclo de prosperidade para a sua família. Você está ouvindo isso de um cara que é filho de pedreiro e de dona de casa. Estudei na PUC do Rio com bolsa integral, Deus me deu tudo.
Abandonei o mestrado para poder fazer isso aqui que eu estou fazendo para você. Abandonei concurso público. Quando todo mundo morre por um concurso público, eu abandonei. Sabe por quê? Eu entendi que quando Deus me levantou da morte lá em 1997, eu morto em cima de uma cama, sem andar, sem falar, sem enxergar, os médicos já tinham me ressuscitado 2 vezes. Respirava com auxílio de aparelhos. A meningite já tinha roubado todos os meus sentidos. O sonho de jogar no Fluminense estava indo por água abaixo. Mas realmente estava indo por água abaixo, porque no dia 21 de fevereiro de 97 eu despertei no hospital. Não enxergava, não falava, não ouvia, não andava, não mexia os braços, sequer o pescoço. Mas eu recuperei a consciência. Quando eu recuperei a consciência, eu disse, só mexendo a boca: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O que é que eu estava dizendo? Senhor, eu quero ser a carta. Senhor, eu quero ser a carta. A partir dali eu entendi, mestrado, ok, seria maravilhoso, é meu sonho, mas eu vou deixar isso pelo Evangelho. Concurso público, doutorado, eu vou deixar isso aí. Sabe, até hoje Deus tem nos sustentado. Até hoje, a faculdade do meu irmão, Jesus me deu a chance de pagar para ele. A casa que meus pais moram, Jesus me deu a chance de pagar para eles. Deixa eu te dizer uma coisa, um novo ciclo começa com você, carta de avivamento. Deixa eu encerrar aqui. Você é uma carta. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso. Você é uma carta de fogo. Eu vou repetir porque eu deveria falar isso aqui rodopiando, sei lá, dando uma de Daniel San, sei lá. Você é carta de fogo. Tem uma série agora no History, que é os caras, como é que é? Desafio sobre fogo. Desafio sobre fogo, que são os ferreiros. Os caras que pegam o aço bruto. Eu amo esse programa. Porque eu vejo Deus ali. Eles pegam um aço bruto, bota na fornalha. É só um aço bruto, é só um pedaço de aço. Bota na fornalha. Quando tira, aquilo tá brasa viva. Depois que tá brasa viva, é só bater que ganha forma. Quando eu falo que você é carta de fogo, o fogo, ele tem o poder de amolecer algumas estruturas. E depois, é só bater com a palavra e vai ganhando forma. O que eu estou te dizendo, eu vou traduzir. A partir de hoje, a partir dessa conferência, que vai se encerrar amanhã, Léo, vai encerrar amanhã. A partir de segunda-feira, você vai ter tanto fogo de Deus. Oh, recanto. Você vai ter tanto fogo de Deus em você. Tanto fogo de Deus em você. Que aquelas estruturas que você sabe que não cede. Todo mundo fala assim, esse não tem mais jeito. Quando você abrir a tua boca, vai vir tanto fogo de Deus. Sabe qual outra característica do fogo? Ele purifica. Vai sair daqui mais próximo de Deus. Eu sinto Deus nesse altar, gente. Minha vontade aqui é correr, ficar pulando, mas eu estou me contendo. Você é carta de fogo. Por isso que agora ele diz aos discípulos: vão ao mundo inteiro. Lembra do livro de Eli? Mesmo que você não leve a Bíblia, ela já está dentro de você. Essa verdade já está guiando a tua vida. Essa verdade está na tua boca. Essa verdade está nos teus atos. Essa verdade está no teu contra-cheque. Essa verdade está no teu casamento, como você honra a tua mulher, como você honra o teu marido. Essa verdade está lá na tua empresa. Essa verdade está nesse concurso público que você está fazendo e Deus vai te dar vitória. Essa verdade estará em tudo que você fizer na tua vida, porque a partir de hoje você será carta de Deus para esse mundo que precisa de avivamento.
favor, fica de pé aí em nome de Jesus. Oh, eu sou carta de Deus. Eu sou carta de Deus. Eu sou carta de Deus. Levanta a sua mão, canta comigo. Eu sou carta de Deus. Eu sou carta de Deus. Eu sou a carta de Deus. Igreja do Avivamento, joga a mão pra cima e canta. Eu sou. Eu sou a carta de Deus. Vou gritar pro mundo. Eu sou. Desde o começo, Deus queria que a carta, a mensagem, vivesse dentro do homem, desde o começo. Por isso, que com os animais, Ele disse: haja os animais, haja luminares, haja separação nas terras, de terras e terras. Mas para o homem, Ele construiu com as mãos, e Ele... Por quê? Ele sempre quis que a mensagem estivesse aqui. Porque estando aqui ninguém rouba, nada apaga, nada tira de nós essa certeza. E aí Jesus, quando se encontra com os discípulos, o que Ele faz antes dele subir aos céus? Os discípulos estão reunidos, diz o livro de João. Jesus repete o que o Pai fez lá em Gênesis. Diz a Bíblia que os discípulos reunidos, Jesus, depois de abençoá-los, Jesus soprou o Espírito sobre eles. Você sente a dimensão do que está nesse lugar aqui, igreja? Sabe o que você precisa hoje para ser essa carta? Você precisa do sopro do Espírito Santo sobre você de novo. Deixa eu te fazer um convite rapidinho. Você que precisa agora do sopro do Espírito de Deus sobre você. Eu quero orar por você. Por favor, fecha teus olhos, bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração aí. Bota a mão em teu coração. Fecha teus olhos. Com carinho eu peço isso todos nesse santuário aqui. Nesse lindo santuário. Bota a mão no coração. Repete uma oração comigo. Diga assim: Deus e Pai, nessa noite eu ouvi a tua voz e decido que a partir de hoje eu vou ser a carta para esse mundo perdido. Eu vou levar a mensagem. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que a partir de hoje Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu me consagro a Ti e me torno a Sua carta a este mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Escute isso. Amém. Essa oração que você fez agora não é para lhe persuadir, é para te ajudar a se aproximar do trono de Deus. Eu sempre falo que eu queria ter entregado a minha vida a Jesus, ter feito uma aliança com Jesus numa noite bonita, numa igreja legal, assim, numa festa, um pastor pregando, né? Mas eu aceitei Jesus praticamente morto em cima de uma cama. Aceitei ali, só eu e ele. Ele entrou lá, me devolveu a vida. Hoje você está numa festa top, do lado de uma pessoa linda, cheio do Espírito Santo, diante de pastores que têm uma palavra de amor a liberar sobre a tua vida. E você fez essa oração agora.
para poder ter um encontro com o Senhor Jesus. Você que está aqui, fez essa oração pela primeira vez, ouviu essa mensagem, entendeu tudo que eu disse, e você quer se tornar uma carta. Rafael, eu fiz essa oração, eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. Eu quero ser uma carta de Deus para esse mundo. Você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Acena com a tua mão que eu vou orar por você, onde você estiver. Não tenha medo, não tenha vergonha. Faz isso, vai lá. Você quer entregar a sua vida? Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.